Você não vai acreditar no que Rafael Guanais, técnico do Mirassol, disse sobre o Flamengo, logo após o apito final nesse empate eletrizante, que marcou a despedida do rubro-negro no Brasileirão. Torcedor, prepara o coração, porque o que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com o seu orgulho rubro-negro. O estádio estava fervendo, as atenções estavam todas voltadas para o desempenho dos jovens talentos da base. E o que parecia ser apenas mais uma partida de encerramento, acabou se transformando em uma verdadeira vitrine de futuro e respeito ao Flamengo. E acredite, a repercussão dessa atuação entre os rivais vai muito além do resultado do placar. Notícias do Flamengo assim, que mexem com toda a estrutura do futebol brasileiro, são raríssimas, e você vai ficar sabendo de cada detalhe neste vídeo. Antes de ouvir tudo o que movimentou o universo rubro-negro, já se inscreve no canal, ativa o sininho e garante sua vaga para receber em primeira mão todas as notícias do Flamengo, porque aqui a emoção é garantida e a informação nunca para. Não perde tempo, faz parte da nação mais apaixonada do planeta e acompanha com a gente tudo sobre o Mengão. A última rodada do Brasileirão reservou surpresas, emoções e, principalmente, uma amostra clara de que o futuro do Flamengo está em ótimas mãos. Com o elenco principal embarcando rumo ao Catar para o aguardadíssimo torneio intercontinental, coube aos meninos da base segurarem o rojão e mostrarem para todo o Brasil por que as notícias do Flamengo seguem sendo as mais comentadas do país. Douglas Telles e Guilherme Gomes, com 2 gols de pura categoria, brilharam intensamente, enquanto a defesa rubro-negra, formada quase inteiramente por jovens promissores, encarou de frente um Mirassol motivado e muito bem treinado por Rafael Guanais. E o que foi visto em campo, torcedor, deixou até os adversários em estado de choque. Intensidade, personalidade e um futebol alegre, como manda a tradição da Gávea. Agora, como prometido, presta muita atenção porque você vai ouvir exatamente o que Rafael Guanais falou após esse confronto inesquecível. Enfrentar o Flamengo é sempre um grande desafio, porque eles têm um dos elencos mais fortes e talentosos do país, destacou o treinador do Mirassol, sem economizar nos elogios. E não parou por aí. Minha equipe teve que se superar para igualar forças com um clube que imprime um ritmo intenso do início ao fim. Guanais foi além. São jogadores acostumados a decisões e a jogos grandes, então qualquer ponto conquistado contra eles tem muito valor. E para finalizar, soltou uma frase que ecoou nos bastidores. Duelos assim só engrandecem o futebol brasileiro. Ou seja, é o respeito máximo de um profissional que conhece os bastidores e enxerga o Flamengo como referência absoluta. A fala de Rafael Guanais repercutiu imediatamente, principalmente porque a base do Flamengo estava em campo e ainda assim impôs respeito, ritmo e muita maturidade diante de um adversário que buscava consolidar sua vaga direta na Libertadores. Os meninos criados no ninho do Urubu mostraram que absorveram a mentalidade vencedora de Felipe Luiz, o atual técnico do Flamengo, e não se intimidaram diante da responsabilidade. Cada notícia do Flamengo que chega dos bastidores confirma. O clima no vestiário era de pura satisfação e orgulho, não só pelo desempenho individual, mas pelo coletivo que sustentou a camisa mais pesada do país. E não pense que o empate tirou o brilho da festa rubro-negra, pelo contrário. A torcida, que compareceu em peso, celebrou os 79 pontos na tabela, consolidando uma campanha memorável de título brasileiro e de supremacia em campo nacional. Foram meses de dedicação, trabalho duro e muita superação. Especialmente neste momento em que o elenco principal viajou para o Catar em busca de mais uma conquista internacional. E, enquanto isso, os jovens talentos se tornaram os grandes protagonistas das notícias do Flamengo, sendo elogiados por toda a imprensa, torcedores e até pelos adversários mais duros. Falando em protagonistas, Douglas Telles e Guilherme Gomes merecem um capítulo à parte. Os garotos não só marcaram gols importantes, mas deram um verdadeiro show de técnica, raça e, principalmente, comprometimento com o manto sagrado.
O futuro do Flamengo passa diretamente pelos pés dessa geração, que não sente o peso da responsabilidade e já mostrou que tem tudo para manter o clube no topo das notícias do Flamengo pelos próximos anos. Cada lance deles era comemorado como um título pela torcida, que já começa a sonhar com novas conquistas e com uma sequência de vitórias ainda mais impressionante sob o comando de Filipe Luís. E não tem como falar desse jogo sem destacar a atuação coletiva dos reservas e garotos da base. Contra um Mirassol competitivo que buscava encerrar o campeonato com moral, o Flamengo soube controlar o ritmo, buscar o empate quando necessário e demonstrar aquela velha garra que sempre marca as notícias do Flamengo em decisões. Chico Kim, Alisson e Christian até marcaram para o Mirassol, mas não conseguiram apagar o brilho de uma noite em que o rubro-negro confirmou a força do elenco, da base e da camisa. E se engana quem pensa que o resultado foi visto como tropeço. Pelo contrário, nos bastidores, o empate foi celebrado como sinal de maturidade e afirmação do trabalho que vem sendo feito dentro do clube. A repercussão foi tamanha que até quem está fora do Brasil ficou sabendo da atuação dos jovens rubro-negros. Nas redes sociais, torcedores e jornalistas do mundo inteiro repercutiram as notícias do Flamengo, destacando a ousadia da comissão técnica e da diretoria, comandadas por Filipe Luís, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e José Boto, de confiar aos garotos o peso de uma despedida de campeonato nacional. E o melhor, a resposta foi à altura, consolidando ainda mais o Flamengo como referência na formação de talentos e na manutenção de um padrão competitivo altíssimo. E atenção, porque o clima de celebração não para por aqui. Depois de conquistar o Brasileirão com 79 pontos, o Flamengo já foca na próxima batalha. A equipe principal volta a campo na quarta-feira contra o Cruz Azul, e a expectativa é de mais uma partida de altíssimo nível. As notícias do Flamengo indicam que o time chega embalado tanto pelo desempenho dos titulares, quanto pela energia positiva dos jovens que, agora, fazem parte de um ciclo vitorioso e promissor. A torcida já está mobilizada, confiante e ansiosa para mais um espetáculo rubro-negro em solo internacional. Outra notícia do Flamengo, que circulou forte nos bastidores, foi a confirmação do clube como referência em gestão esportiva, investimento na base e visão estratégica de futuro. Tudo isso sob a batuta de Filipe Luís, que ganhou ainda mais prestígio após ver seus pupilos brilhando em um dos jogos mais simbólicos da temporada. Para muitos especialistas, essa partida contra o Mirassol foi o retrato fiel do novo Flamengo, um clube que não depende apenas dos medalhões, mas que aposta nos jovens, valoriza o trabalho coletivo e mantém viva a chama da ambição de títulos. E claro, as notícias do Flamengo não deixam dúvidas. O próximo ciclo promete ainda mais glórias. No cenário nacional, os rivais assistiram de camarote à confirmação do título rubro-negro e ao surgimento de novos protagonistas. Cada comentário de técnicos, jogadores e jornalistas reforça que o Flamengo hoje é o parâmetro máximo de excelência, e que enfrentar o Mengão, seja com titulares ou reservas, é sempre um desafio monumental. E para quem acompanha as notícias do Flamengo diariamente, não é novidade. Respeito, admiração e, acima de tudo, muita inveja rondam os bastidores dos clubes concorrentes. E se você pensa que a festa acabou, pode esquecer. O clima no Flamengo está mais intenso do que nunca e a mobilização dentro do clube é total. Enquanto muitos achavam que a temporada terminaria após o apito final contra o Mirassol, a verdade é que o elenco que permaneceu no Brasil já está de malas prontas para se juntar à delegação que fez história não só ao conquistar o título do Brasileirão, mas também ao erguer o troféu do torneio sul-americano, levando o nome do Mengão para o topo do continente. O encontro entre as duas partes do elenco, que já estava sendo planejado nos bastidores por Filipe Luís, Luiz Eduardo Baptista, BAP e José Boto, promete ser marcado por muita emoção, discursos impactantes e aquele tradicional clima de família que só o Flamengo consegue cultivar. Essa união, torcedor, é o combustível que vai impulsionar o clube rumo a novos desafios e, claro, a novas notícias do Flamengo que vão mexer com o coração da nação. A expectativa para os próximos capítulos é gigantesca e ninguém na Gávea fala em descansar. Muito pelo contrário.
Notícias do Flamengo que circulam nos bastidores apontam para um planejamento arrojado, com reforços de peso sendo mapeados por José Botto, que já entrou em contato com representantes de atletas que podem elevar ainda mais o patamar do elenco rubro-negro. Felipe Luiz, sempre atento às oportunidades do mercado e à valorização dos garotos da base, está pessoalmente envolvido na análise dos nomes e na montagem do plantel que vai representar o Flamengo em desafios nacionais e internacionais. Enquanto isso, os jovens que se destacaram no empate contra o Mirassol já começam a receber sondagens e elogios de especialistas, jornalistas e até de rivais, consolidando ainda mais o clube como celeiro de craques e protagonista das notícias do Flamengo. E não para por aí. O sonho de novas conquistas internacionais está cada vez mais próximo, alimentando a imaginação da torcida e movimentando as redes sociais com uma avalanche de expectativas e palpites sobre o que vem pela frente. O Flamengo, agora reconhecido como uma potência mundial, sabe que cada passo precisa ser dado com responsabilidade, mas também com ousadia. A promessa é de jogos épicos, decisões dramáticas e, claro, muitas manchetes bombásticas recheadas de notícias do Flamengo em todas as mídias. A nação rubro-negra já se prepara para apoiar o time em mais essa caminhada, porque se tem uma coisa que só o Flamengo sabe proporcionar, é aquele suspense e emoção que arrepiam até os torcedores mais antigos. Prepare-se, porque a próxima temporada promete ser ainda mais histórica, com o clube determinado a superar todos os limites e consolidar de uma vez por todas o seu domínio no futebol mundial. Já nos bastidores da Gávea, a diretoria comandada por Bap e José Botto já planeja os próximos passos para fortalecer ainda mais o elenco e dar continuidade a esse ciclo vitorioso. A fala de Rafael Guanais, que se rendeu ao talento rubro-negro mesmo diante de um time alternativo, só reforça que o Flamengo está no caminho certo, apostando em uma mescla perfeita de juventude e experiência. Cada notícia do Flamengo divulgada pelos principais veículos reforça que o clube virou referência até mesmo fora das quatro linhas, com uma gestão profissional e arrojada que serve de exemplo para todo o futebol brasileiro. E, claro, tudo isso só é possível graças à força da nação rubro-negra, que não cansa de apoiar, acreditar e empurrar o time nos momentos mais importantes. As notícias do Flamengo não param, a expectativa só aumenta e o orgulho de ser parte desse clube só cresce a cada conquista. O empate com o Mirassol foi muito mais que um simples resultado. Foi a confirmação de um futuro brilhante, de uma base forte e de uma camisa que segue imbatível no cenário nacional e internacional. Por isso, torcedor, fique sempre ligado aqui no canal, porque cada notícia do Flamengo tem o poder de transformar a sua paixão em orgulho, a sua esperança em conquista e a sua ansiedade em celebração. O ciclo vencedor continua, os desafios só aumentam e a promessa é de ainda mais emoções para quem acompanha de perto cada passo do maior clube do Brasil. E pode ter certeza, se depender dessa nova geração de Felipe Luiz e da força da torcida, o Flamengo ainda vai dar muitas alegrias e ser manchete de notícias do Flamengo em todo o mundo. E então, preparado para o que vem por aí? Porque essa história está só começando. Não desgrude do canal, compartilha o vídeo com outros rubro-negros e deixa nos comentários quem foi, na sua opinião, o grande destaque dessa despedida de campeonato. As próximas notícias do Flamengo prometem abalar ainda mais as estruturas do futebol brasileiro e internacional. Aqui, o suspense nunca acaba, a expectativa é sempre máxima, e a certeza é de que o Mengão segue sendo o protagonista das maiores emoções do esporte.